Olá todo mundo, esse é mais um vídeo do canal Calça Justa do meu YouTube. Se você não assinou, vai lá, assina, compartilha, curte, clica no sininho. Hoje eu vou estar conversando com o Roberto Souza, um grande pecuarista veterinário do Mato Grosso. É uma brincadeirinha. O Roberto foi meu colega da graduação de veterinária e hoje ele Você é diretor do curso? Doutor Faculdade. Diretor da Faculdade de Veterinária da UFMT. Isso. Tu estudou em Londres quantos anos? Eu fiz doutorado em Londres de 2001 a 2005. Fiz um pós-doc em 2008 e um pós-doc em 2014. Tudo em Londres. Tudo em Londres. E a gente conversou um tempo atrás e você me falou um pouco da situação que está a universidade aí com relação a essa suposta reforma da Previdência e como fica. E eu fiquei um pouco assustado com isso assustado. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que é mesmo como é que está a situação do salário de vocês e como é que vai ficar, porque isso envolve as pessoas que pensam nesse país, as pessoas que estão nas universidades, que estão construindo os futuros profissionais do país, né? Bom, por enquanto a gente não notou nenhuma mudança, porque o orçamento foi votado no ano passado, né? Então o orçamento de 2019 não está tá chegando agora. Então a gente não notou cortes nenhum por enquanto, mas a gente sabe que os cortes devem vir. Mas muitas coisas mudaram com relação às universidades. Eu acho que a principal agora é a mudança das normas para a eleição de reitores. E antes, a eleição de reitores é um cargo que é designado pelo MEC, né? Mas se obedecia a eleição, fazia uma eleição e se mandava uma lista tríplice para o MEC e era sempre foi respeitado o eleito, né? O reitor eleito. E agora já foi avisado que as regras mudaram e que não será necessariamente o mais votado o escolhido. E daí isso deve trazer uma mudança muito radical nas escolhas dos reitores de todas as universidades brasileiras para agora, né? Quem vai decidir vai ser o governo, então quem vai ser o mais da lista não vai ser respeitada a vontade da população acadêmica, da comunidade acadêmica, mas sim uma vontade, vai ser uma escolha pessoal do presidente e ministro da educação. Uma interferência séria em todas as universidades. E como é que afeta essa questão, se houver essa reforma da Previdência, como é que se fica? Você tinha me falado assim, que vocês têm um salário que é um salário de elite para o Brasil, né? Vocês sabem disso, né? Mas é um salário justo porque vocês, né, e está com 3 pós-doctor, 3 doutorados, é isso? Nós temos várias, digamos, categorias de professores. Porque teve 2 reformas na Previdência. Em 2003 teve uma, o Lula fez uma reforma, depois a Dilma fez outra reforma. Então, os professores que entram hoje na Universidade Federal, eles já não entram com um salário, com a aposentadoria que equivale ao salário do professor nativa, né? Isso era uma coisa que existia para aqueles que entraram antes de 2003. Então, os professores federais que entravam até 2003, eles se aposentavam com o salário da ativa. Depois, em 2003, esse salário, a aposentadoria virou os 80 últimos salários, virou uma média, que já é um salário bem menor que o da ativa. E em 2008, 2009, teve uma terceira reforma, que é com o salário, com o teto da Previdência, eu acho. Então, assim, nas universidades, esses ditos privilégios já foram cortados, né? Existe, claro, uma população de professores que entrou há mais de 20 anos que que quando se aposentar, deve receber ainda o salário integral. Mas para esses professores,
nunca foi, como eles entraram com um regime de aposentadoria diferenciado, eles não tinham necessidade de fazer uma aposentadoria complementar. Os que entraram a partir de 2003, eles já sempre souberam que eles não vão se aposentar com aposentadoria integral, e eles, então, optam por fazer uma aposentadoria complementar para quando eles se aposentarem, eles têm um salário parecido com o da ativa. Essa reforma da segurança já gera uma certa preocupação, porque a gente não sabe se vai afetar retroativamente aqueles que nunca tiveram chance de fazer uma aposentadoria complementar, ou se vai mexer nas outras que já se a reforma será daqui para frente, como sempre aconteceu, né? Tipo, nas reformas que nós já tivemos, afetavam aqueles que ingressavam na carreira docente, mas nunca os que já estavam na carreira docente. Então, essa reforma que a gente ouve dizer que quer equiparar as categorias do funcionalismo público com o regime da Previdência, né, a gente não sabe quem vai ser afetado, se são os novos contratados ou se são os que já estão na carreira há 20 anos. Isso cria uma certa angústia em vocês, assim, com relação a isso. É uma certa... porque até agora todo mundo fala em reforma, mas a gente não conhece a reforma e a gente só ouve dizer que vai acabar com privilégios. Só que, na verdade, os privilégios já foram acabados, né? São pouquíssimas pessoas que, pelo menos na docência e no ensino superior, esse privilégio já foram feitas várias reformas, e essa aposentadoria integral, que seria um privilégio que todo mundo acha que seria muito, muito alto o salário de um professor aposentado, na verdade já não existe mais, ou existe para uma pequena quantidade de professores que entraram há mais de 20 anos na docência. Quer dizer que desde 2013, ainda no governo do PT, já foi feita essa... O PT fez 2 reformas da Previdência, fez 2, mas nunca afetou os da ativa. Afetava os novos que ingressavam que entravam, né? Sim, deixa eu só... Vamos pegar o teu caso específico, né? Porque aqui nesse espaço eu sempre trago... Sempre são homens gays, né? Nós somos homens gays desde que nós... desde que nós nos saímos do armário lá em 1990 e alguma coisa, né? Literalmente no século passado. Eu entrei em 98. Então, eu teoricamente, eu me aposento com o meu último salário daqui a 14 anos. Nos últimos anos, as universidades mais que dobraram o número de alunos, e isso houve uma entrada de professores também maior. Mas, como eu falei, os professores que fizeram concurso nos últimos anos, eles não têm esse salário integral, eles vão se aposentar já com o teto, um pouco mais do teto. Eu via que muitos jovens, muita pessoal mais novo, assim, ali pelos anos 2000, vai fazer mestrado, doutorado, vai ser professor, isso e aquilo, mas só que eles não estão ganhando tão bem, essa gente assim, não, né? Não, quem entra hoje na carreira ganha 7 mil. A carreira foi alongada um pouco mais, então, para dificultar chegar até o fim da carreira. A carreira era muito curta. Antigamente, as pessoas não entravam doutores, né? Então, a carreira acabava fazendo doutorado durante a carreira. E, dos anos para cá, por causa do aumento de doutorados no país e tudo mais, tem muito mais doutores disponíveis no mercado, então, e nós não abrimos, a universidade não abre mais concursos para quem não é doutor. Então, todo mundo já entra doutor. Então, há um tempo atrás, a pessoa entrava sem ter doutorado, ela entrava como assistente, ou associado, ou não é associado, é assistente. Assim, doutorado, daí fazia assistente 1, 2, 3, 4, daí fazia doutorado, daí ficava adjunto 1, 2, 3, 4, e daí com isso a carreira, na época, terminava muito cedo, a pessoa demorava muito a carreira, porque entrava muito no início, né? Muito sem capacitando. Depois que os concursos foram proibidos para quem não é doutor, as pessoas já entravam na carreira como adjunto, 1, 2, 3, 4. E daí terminava a carreira, em 10 anos até chegar no topo da carreira.
Daí, então, houve a criação do professor associado. Então, nós temos o professor, a pessoa que entra agora na docência, entra como adjunto, 1, 2, 3, 4, daí associado, 1, 2, 3, 4. Parece, daí, às vezes parece um número bastante alto, né? Entra doutor já ganhando 7 mil. Mas assim, a gente esquece, por exemplo, o veterinário, o piso salarial do veterinário, pelas normas da lei, são 10 salários mínimos, que seriam R$1.000, 10 mil reais hoje, o piso básico. Você se forma, começa a trabalhar e ganha isso. Só que isso não é a realidade, né? Quando eu comecei a trabalhar, ainda era. E alguém entrar hoje na veterinária, ou na docência sem doutorado, existe caso, se você não encontra um doutor, você abre uma vaga para mestre, por exemplo. O salário é bem mais baixo, né? Em torno de 4 mil. Uhum. Olha a comparação, né? 4 mil para trabalhar no magistério superior, e se você seguisse as normas do mercado, você deveria ganhar 10 mil como um autônomo, né? Como empregado em alguma empresa. Com a titulação menor, né? Só que isso também não existe mais. Hoje você conhece, né? O pessoal está saindo da faculdade para ganhar R$900. Né? R$1.000, o salário mínimo. É muito triste essa situação que a gente chegou aí. E por que a gente chegou nessa situação assim, de ter tantos profissionais e os profissionais recebendo tão pouco? Assim, tem muita gente no mercado, as universidades estão formando mal as pessoas. O que está acontecendo? Eu não sei, eu posso falar da veterinária, que é onde eu conheço um pouco mais. Eu acho que há uma disseminação muito grande de escolas. Nós temos mais escolas do que a América Latina inteira, eu acho. Nós temos 300 escolas veterinárias, ou mais, no país. A Inglaterra tem 6, a Alemanha tem 6. E o Brasil tem 300. Então, desse ponto de vista, o ministro da Educação está certo em dizer que a universidade deve ficar só para a elite. Não isso. A educação superior, eu acho que deve ser tão básica como a básica, né? As pessoas falam, é parte da educação. Não é para uma elite. Eu acho que a superior deve ser uma das fases que todo mundo deve fazer. O problema é que algumas profissões, por moda ou por muita procura, ocorre abertura de cursos meio que descontroladas. Mas eu acho que o mercado tende a reduzir isso. Mas eu acho que é importante que todo mundo tenha acesso à educação superior. Não que todo mundo seja veterinário, né? As pessoas podem ter outras coisas. Mas, por exemplo, no caso da faculdade de veterinário, que diz que tem 300 faculdades de veterinário no Brasil agora, né? Mas essas 300 não são todas federais, né? Não. Federais deve ter uma por estado, eu acho que tem máximo. Essa demanda ela é criada pelas universidades particulares, né? Tem muita universidade particular com curso de veterinária que forma muita gente, né? Em algumas regiões mais do que outras. Eu ouço uma conversa, não sei se é real ou se é fake news, em São Paulo tem mais pet shop do que padaria, né? Então, e daí sim, as pessoas, a profissão fica meio que difícil arrumar um emprego, porque tem muita gente no mercado e o salário tende a diminuir, né? As pessoas se sujeitam a empregos menores remunerados para trabalhar. Então você acha que Darcy Ribeiro tinha razão quando ele dizia que a educação no Brasil é uma questão de é um negócio, virou um negócio? Eu acho que nas universidades eu não tenho problema nenhum com a educação privada. Eu tenho vários colegas que trabalham na educação privada, mas na visão de grandes investidores na educação, virou realmente um negócio, né? Virou um negócio. Muita gente influente criou grandes conglomerados de educação, né? Os grupos educacionais são gigantescos e tem muita força hoje, principalmente hoje no governo, né? Há uma época atrás, no Conselho Nacional de Educação, existia representantes de universidades privadas, universidades públicas, todo mundo fazia parte do
Conselho Nacional de Educação. No governo Temer, todos os membros da Conselho Nacional de Educação eram membros oriundos da universidade privada, né? A universidade pública foi varrida do Conselho Nacional de Educação. Então foi uma coisa meio trágica. Nesse governo, eu não sei como está o Conselho Nacional de Educação, mas obviamente que virou um negócio. Eu não tenho nada contra o negócio, as pessoas têm direito de ganhar dinheiro e as pessoas têm que ter acesso à educação, né? Agora tem que haver um balanceamento que só, acho que o mercado mesmo que vai regular o número de pessoas que em cada curso ou em cada área. Eu vejo que tem áreas que tem pessoas... A veterinária é uma coisa muito específica, você forma e vira veterinário, né? Mas tem outros cursos que são mais com uma formação mais diversa, né? Você pode fazer direito, por exemplo, e não exercer a advocacia, mas que possibilita um monte de possibilidades. Administração, as artes, as ciências sociais, as letras, a filosofia. Isso te formam como cidadão, não como um profissional que vai trabalhar naquela área específica, né? Então, eu acho que nesse ponto que a educação deve ser, eu acho que deve ser pública e restrita e para todos, mas não que todos se formem em veterinária, mas que as pessoas tenham acesso a outros cursos que vão fazer deles melhores cidadãos e pensar melhor e ser... Não tem porquê o marceneiro não fazer ciências sociais, ou não fazer filosofia, ou não fazer história da arte, né? Ele vai ser um marceneiro melhor, vai pensar melhor, e a educação faz parte da vida dele. Então, nem todo mundo que faz o ensino superior, claro, pode exercer ele como uma profissão, mas ele como ensino, ele é, para mim, tão básico como o básico, né? Ensina a pessoa a pensar, a refletir, a votar melhor. De uma certa maneira, eu penso que assim, a educação virou um negócio no Brasil. A gente vê algumas universidades aí façam a faculdade por R$49 por mês, algumas coisas assim, né? Eu acho que meio que assim que eu mas eu acho que o ensino deve ser o aumento, a possibilidade da pessoa entrar no ensino superior, principalmente numa universidade pública, é uma mudança muito grande que vai trazer social, né? A gente viu muitas vezes agora os alunos que são os primeiros de uma família a fazer o ensino superior, né? Então, assim, qualquer curso que eles façam, e se eles atuarem ou não naquela área, a gente tem certeza que ele vai incentivar os filhos deles a fazerem ensino superior, que daí já vão ter outra visão do ensino, outra visão do ensino superior, outra visão da sociedade. Então, é parte de um processo e talvez nessa democratização do ensino agora, nem todo mundo vá atuar na área que se formou, mas ele vai incentivar os próprios filhos a entrar no ensino superior e quebrar essa barreira que, infelizmente, no Brasil, agora a gente vê famílias inteiras que uma pessoa fez ensino superior, um filho conseguiu chegar, às vezes o mais novo de vários filhos conseguiu chegar no ensino superior. Espero que continue e que aumente, né, que não tenhamos um retrocesso com essa fala do ministro de dizer que o ensino superior é só para elite. E quem vai decidir quem é elite, que eu não sei também, né? Você me falou sobre a pesquisa na Inglaterra, como é que ela é financiada, como é que funciona. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, resumidamente, assim, como é que funciona lá. A pesquisa é basicamente financiada pelo setor privado, né? A pesquisa de saúde é muito financiada pela indústria farmacêutica, em convênio com as universidades. E muitas organizações governamentais, por exemplo, pessoas que têm doenças, por exemplo, quem sofre de artrite, ou que alguém da família sofre de artrite, doa para Arthritis Research. Então, a Arthritis tem muito dinheiro para financiar pesquisas relacionadas à artrite.
A Cancer Research tem muito dinheiro de pessoas que perderam pessoas para o câncer ou pessoas que foram curadas de câncer. As pessoas doam, né? Isso é muito da cultura do protestante, né? O protestante, ele é muito filantrópico, coisa que nós não somos, né? Nós católicos nós não temos uma relação muito boa com o dinheiro, né? A gente cultua a pobreza. O assistencialismo, né? Ou assistencialismo, é. Já o judeu e o protestante, eles têm muita dessa cultura do ajudar o outro, né? Do filantropismo, que a gente não tem na nossa cultura. Para pesquisa na Europa, especificamente na Inglaterra que você ficou, vem dessas doações das pessoas e das empresas privadas? Maior parte, sim. Das doações de pessoas e da empresa privada. Mas acho que na grande dos países da Europa protestante, da América, ela vem do filantropismo e das instituições. Por que a gente vê tanto pesquisador brasileiro indo embora? Acho que pelas condições de trabalho, que te dão chance de pesquisar mais e melhor, e as condições financeiras que hoje, por exemplo, como eu falei, o pesquisador começa no Brasil ganhando muito pouco e demora muito para ter um salário decente e não tem a certeza que vai ter ele até o fim da vida. Então, alguém que faz doutorado, pós-doutorado e começa a ganhar 7 mil, consegue melhores salários fora do país e com mais segurança, né? Eu acho que o início da carreira aqui tá difícil, não é todo mundo que consegue um emprego público, e hoje em dia o incentivo ao emprego público já é bem menor, né? Porque antigamente tu tinha a certeza que tu ia se aposentar com salário integral. Agora tu começa ganhando menos e quando tu se aposentar tu vai ganhar menos ainda. Então é uma segurança, mas também é uma prisão, né? Que tu fica aprisionado à pobreza o resto da vida. E não estimula também a pessoa ao crescimento, nem a pesquisa também, né? Não estimula o crescimento, porque é um salário que tu vai ganhar fazendo pesquisa ou não fazendo pesquisa, orientando ou não orientando. Não existe nenhuma valorização à dedicação ou à produção, né? Quanto você produz, você ganha mais, produz menos, ganha menos. O salário é igual e leva uma acomodação. Sim, você ao longo da tua carreira foi se especializando cada vez mais nessa parte de ossos, articulações e isso. E você me falou que agora o teu trabalho está sendo referência também, mesmo lá na Inglaterra, para esse pessoal que está trabalhando com osteoporose em humanos, né? Eu achei legal. Desde o início ele era para ser, sempre foi, né? Apesar de ser uma escola veterinária, era com modelo animal para doença em humano. Que legal. E que a última vez você teve ano passado agora em Londres, né? E foi agora 2018, né? Você voltou em outubro? Eu tenho um aluno meu que está lá agora, daí eu fui em férias, eu aproveitei para visitar, e agora já tá a segunda geração lá. Segunda geração de alunos teus pesquisando fora do Brasil. Que legal, que honra ter um amigo assim. E diz que quando você estava lá, diz que os ingleses ficaram enlouquecidos com a eleição do Bolsonaro. Eles ficam enlouquecidos com as notícias que corriam na época, que chocavam eles mais do que chocavam nós, os brasileiros, né? A notícia contra a homofobia, a misoginia e todo o atraso que ele carrega com ele, né? Isso choca muito os europeus, porque eles eles não veem o brasileiro como um povo tão conservador como parece que somos, né? Eles ficavam chocados com a possibilidade do Brasil ter 25% de evangélicos, né? Eles não acreditavam que o Brasil fosse um país tão evangélico. E as notícias que correm lá infelizmente, não são as mais são as melhores, né? Como é que ficou para você? A gente teve conversando esse tempo. Como é que foi para você a nível de pessoa, né? A nível pessoal, né? Você, Roberto,
que você, assim como eu, a gente não é que perdeu, mas a gente terminou se afastando de muitos amigos por conta de mudanças, de pensamentos diferentes, né? Como é que isso te afetou enquanto pessoa? Eu acho, bom, eu acho que as divergências foram além da política, no meu parecer. Assim. Eu acho que a divergência política é boa, ela te, que, do momento que você vê o outro como fugiu a palavra, como oposição, né? Como oposição de verdade, como oposição de ideias que te faz crescer e que te faz refletir. Mas não é essa no Brasil, nós não temos oposição mais, né? Nós temos rivais e aí esse governo ele fala muito em destruir a oposição, né? Então não é uma visão democrática, né? Então, não é uma questão de você ser oposição, ele quer destruir a oposição. E eu acho que no momento que alguém não me vê como oposição, mas que quer me destruir, eu acho que não tem sentido a gente manter uma relação com alguém que quer te destruir, né? Não tem, não, não tem possibilidade de crescimento de uma relação uh, de amizade ou de vivência profissional com alguém que não te respeita, não respeita a tua posição, mas ele quer te destruir como anular o seu pensamento. Anular o pensamento, exatamente. Nós nunca chegamos tão baixo no país, porque nunca tivemos alguém que quisesse destruir a oposição, né? Eu acho que se você destrói a oposição, você já é a própria ditadura, né? Se você impede o outro, não reconhece o pensamento do outro, não reconhece o outro e quer destruir o outro, né? Sim. Roberto, eu te agradeço muito, obrigado por você. Sei que você ficou meio assim de eu convidar você, né? E eu fico muito feliz de você ter aceitado, porque eu quero justamente isso, é convidar pessoas, né, que todos são meu trabalho é voltado para o público LGBT, mas mostrar pessoas que estão vivendo a vida, né, e cuidando de si, das suas carreiras, dos seus amores, dos seus problemas, das suas alegrias e felicidades, de tudo, né, trazer essas pessoas para falar sobre as suas vidas e suas histórias aqui para esse espaço que eu chamei de Calça Justa, né, por causa do GNT, que eu adoro aquele programa Saia Justa, né. E é simplesmente falar sobre o que a gente é e os nossos sonhos, os nossos desejos. Esse a minha intenção com esse espaço aqui, dessas entrevistas que se chamam Calça Justa. Muito obrigado, Roberto. Ok? Abraço, tchau. Tchau.